Olá, boa tarde. No seguimento do vídeo de ontem de reentrée após férias, vou fazer hoje a análise ao CTT, à EDP e à EDP renováveis. Começando pelo CTT e pegando um pouco naquilo que disse no vídeo do início do mês de agosto, os CTT estavam aqui a fazer aquilo que, muito preocupantemente na altura, entre junho e julho, pareceria ser um Head and Shoulders top. Na altura que fiz o vídeo em agosto, já havia a indicação, do ponto de vista técnico, de que o prolongamento do movimento de lateralização pareceria estar a querer evidenciar uma inativação do padrão em si. À medida que esse prolongamento aconteceu e à medida que se foi estendendo em termos temporais, cada vez mais se tornou óbvio que, de facto, o Head and Shoulders, o cenário de Head and Shoulders, não iria ficar mais em cima da mesa. Na altura, colocou-se também a possibilidade de haver aqui uma consolidação lateral e eu fiz referência no vídeo para a possibilidade de haver um range de lateralização e uma nova subida à parte superior do range de lateralização. Este dado é importante porque parece ser exatamente aquilo que está a acontecer neste momento. Está a haver uma aproximação ao topo do range e muito provavelmente a posteriori vamos ter depois um novo decréscimo, uma nova aproximação descendente à base deste range de lateralização. Como é óbvio, existe sempre a possibilidade de haver uma força ascendente significativa e haver uma ultrapassagem em alta do mesmo, mas daquilo que maior desconfiança me gera nesta fase passa sobretudo pelo volume. O volume tem sido bastante ligeiro do ponto de vista prático e olhando para aquilo que tem vindo a ser em termos históricos, e isso parece querer evidenciar uma falta de fraqueza, uma falta de força compradora, não uma falsa compra, uma falsa potência compradora, mas pelo menos uma falta de algum entusiasmo do ponto de vista da compra. Se houvesse um maior entusiasmo, poderíamos acreditar num breakout forte. Neste caso em concreto, acredito que poderá haver então uma recuperação para a base do range nos próximos 3, 4 semanas, enfim, nos próximos 2 meses pelo menos, uma aproximação à parte inferior do range. Ainda assim, do ponto de vista percentual, não estamos a falar de uma distância muito significativa, estamos a falar entre 10% a 15% de amplitude de movimento. Os CTT não são um título bastante volátil. É importante também ressalvar aquilo que aconteceu aqui no dia 24 de agosto. Pode querer à primeira vista parecer que houve uma penetração descendente no range, um compromisso do mesmo, depois foi repelido por força compradora. Na prática, olhando para o gráfico de 1 minuto, eu fui fazer esse trabalho, já não está aqui neste momento, mas olhando para o gráfico de 1 minuto, dá para ver claramente que foi uma simples ordem, uma ordem mal dada na altura, que desencadeou todo este movimento descendente. Por isso, acaba por não ser um movimento de grande importância do ponto de vista técnico, foi apenas algo muito ocasional, muito rápido a acontecer. Olhando para o gráfico horário, poderemos ver também que existe aqui uma atitude ascendente bastante importante dos CTT. Estamos nesta fase com um movimento já interessante desde o início de setembro, com uma força ascendente interessante, possível e passível de negociar. E nesta fase a linha de tendência acaba por não ser para já muito sólida do ponto de vista técnico, mas acaba por ser suficientemente sólida para nos dar aqui um acompanhamento do movimento ascendente. É expectável que exista uma continuação do mesmo, até que pelo menos exista um compromisso aqui desta zona dos 9,85 no gráfico horário. Este é o máximo relativo mais recente, o mínimo relativo mais recente, e acaba por ser uma referência de negociação. Não é uma referência muito forte, mas é a referência que temos nesta fase. Para já, os CTT não têm uma grande base de referências em termos técnicos. Têm, do ponto de vista ascendente, os 10,44 são a resistência nesta fase, e do ponto de vista descendente acaba por ser aqui um pouco mais difuso, mas enfim, podemos começar nos 9,14 até aos 8,79, são a zona de grande referenciação. Para já não acredito sinceramente que vá haver um breakout definitivo, nem para cima nem para baixo. Andamos a arrastar esta situação há cerca de 1 ano, por isso não existem para já dados suficientes para nos levarem a acreditar que irá dar-se um breakout ou para cima ou para baixo. Como disse, acredito que a possibilidade mais forte passe por uma
uma continuação do movimento ascendente até nos aproximarmos aqui dos 10,30, 10,40 e depois uma recuperação descendente e uma aproximação aos 9,20 à volta disso. Passando para a EDP. Na EDP tivemos aqui um cenário um pouco mais negativista. Eu dizia na altura do outro vídeo, que após termos tido aqui a quebra desta linha de tendência ascendente e o reteste à mesma, seria fundamental para o título que conseguisse aguentar em alta os 3,30. O compromisso descendente dos 3,30 poderia ser altamente penalizador. Foi precisamente aquilo que se veio a verificar. Os 3,30 quebraram em baixa e, neste momento, tudo indica que estejamos nesta fase a ter mais um padrão de consolidação, aqui traçado de forma grosseira, só para evidenciar esta possibilidade. Se nós tivermos nesta fase um padrão de consolidação, é altamente provável, e se este for ativado em baixa, é altamente provável que exista uma continuação do movimento descendente. Se nós tivermos em consideração a amplitude do movimento anterior, imaginem que há uma quebra aqui nesta zona, por exemplo, existe uma forte possibilidade de nos aproximarmos nos 2,65. É um padrão técnico que já vimos no passado na EDP. Tem aqui, por exemplo, nesta fase, em 2008, 2009, um padrão bastante semelhante. Uma consolidação após um movimento descendente rápido e após a quebra em baixa da consolidação, um novo movimento rápido muito significativo. É um cenário que está também em cima da mesa para a EDP, fundamental que se vigie nesta fase os 2,98, 2,99. Se eles quebrarem em baixa, repito, é bastante provável, é pelo menos uma possibilidade bastante forte que tenhamos um novo movimento descendente rápido. Caso contrário, caso esta zona aguente e caso tenhamos uma consolidação, poderemos perfeitamente ter aqui um movimento de reatividade ascendente. Podíamos inclusive ter aqui um cenário muito semelhante a um duplo fundo e a ser ativado o mesmo. Vou passar aqui a azul só para tentar perceber aquilo que estou a tentar dizer. Poderíamos ter perfeitamente um cenário deste género. Imagine-se uma ativação do duplo fundo que depois levaria a um movimento de reação ascendente. Tanto um cenário como o outro são perfeitamente possíveis, sendo que, dada a tendência prévia e dados todos os sinais que têm vindo a evidenciar-se aqui no título, a probabilidade mais forte passará por uma quebra em baixa e não pela quebra em alta. É importante que se continuem a vigiar ambos os cenários, mas então para já a possibilidade de termos aqui uma quebra da consolidação em baixa é uma possibilidade que não deve ser retirada de cima da mesa. Olhando para um gráfico de mais curto prazo, podemos ver que existe aqui uma consolidação clara, uma consolidação que se iniciou nesta fase de 6, 17 de agosto e que se tem vindo a estender ao longo do mês de setembro. É a tal consolidação chave para o título. A quebra da consolidação, ou em alta ou em baixa, dará então um mote para um movimento mais prolongado, um movimento ou descendente ou ascendente por parte da EDP. Como digo, então, para já, tudo indica que essa quebra potencial possa vir a acontecer em baixa. Vamos esperar então para ver. Muita atenção ao gráfico de uma hora, pode ser revelador. Poderemos ter aqui no gráfico de uma hora um sinal antecipado daquilo que poderá vir a ser o movimento. Repare-se aqui de forma muito clara um máximo relativo nos 3,15, 3,16, um mínimo relativo nos 2,96, à volta disso, que serão então as nossas referências de negociação. Passando para a EDP Renováveis. A EDP Renováveis tinha aqui um cenário relativamente otimista na altura que eu fiz a anterior análise. Estávamos nesta fase com este ponto de referenciação, esta linha tinha sido traçada precisamente na altura e eu tinha chamado a atenção para a importância de continuarmos com esta linha invicta para que o ciclo ascendente positivo que se tem vindo a registrar na EDP Renováveis se mantivesse durante muito mais tempo. Neste caso, aquilo que tivemos foi precisamente um cenário mais negativista a equacionar-se. Houve um compromisso dos 6,05. O que é que isso significa? Significa que podemos ter a EDP Renováveis em maus lençóis. Temos aqui a potencial ativação de um padrão de inversão. Repare-se, nesta fase estamos precisamente abaixo dessa zona que era de suporte e que agora é de resistência. E o que é que temos? Temos
uma potencial zona de consolidação também aqui a formar-se. Se nós tivermos, neste caso, a ativação da zona de consolidação, vamos ter um cenário muito semelhante àquele que acabei de traçar para a casa-mãe, para a EDP. Neste caso, podemos inclusive traçar a projeção potencial só a partir desta fase, devido ao movimento linear. Se houver o compromisso em baixa desta consolidação, então temos aqui um target potencial nos 5,22. Como é óbvio, eu volto a repetir, eu sei que é cansativo estar sempre a ouvir a mesma coisa, mas é fundamental que esta questão fique bem clara. Não existe um padrão de consolidação sem que exista a sua ativação. Ou seja, para já, isto é apenas uma possibilidade teórica. Podemos perfeitamente ter um cenário de retângulo. Vou traçar aqui com outra cor, vermelho talvez. Podemos ter aqui precisamente um pequeno retângulo, e este retângulo pode gerar um movimento de reação ascendente. Poderemos ter um cenário mais negativista, um cenário mais otimista. Em qualquer uma das situações, é fundamental que se aguarde pela quebra para se tentar perceber para que lado é que o título vai derivar. Uma vez mais, temos aqui então um cenário bastante parecido àquele que estivemos a ver para a EDP, como se pode ver. É fundamental então que se espere, que se aguarde um pouco para perceber qual das zonas de referência vai ceder. Se a referência descendente, que nesta fase anda à volta dos 5,78, 5,80, se a referência ascendente, que anda aqui entre os 6,03 e os 6,06. Fundamental então que se vigiem estas referências de negociação antes de se tomar uma atitude precipitada em termos de negociação. Então tudo em relação a estes 3 títulos. Voltaremos em breve para analisar mais 2, 3 títulos no que diz respeito ao PSI 20. Obrigado então pela atenção e o resto de boa noite.